estamos aqui com mais um vídeo do canal Como Escrever Quadrinhos. E hoje a gente vai falar sobre algo que é essencial em qualquer história em quadrinho, que são os personagens, né? Você não tem como ter história em quadrinhos sem personagem, mesmo que ele seja uma pedra, né? Aqui eu coloquei um exemplo do Bidu, conversando com a pedra, né? A pedra é uma personagem da história. E a gente tem, inclusive, em outros exemplos, então o personagem pode ser um animal, pode ser uma pedra, pode ser um ser humano, pode ser um extraterrestre, né? E eles, então, não existem histórias em quadrinhos sem personagens. E eles são os condutores da narrativa, né? Eu costumo dizer o seguinte, que boas narrativas, elas dependem, elas surgem de bons personagens, né? Você não adianta você ter uma ideia maravilhosa se você não tem bons personagens por trás delas, né? Um exemplo maravilhoso disso é o Stephen King, que é um grande escritor de literatura de terror, de fantasia, etc. E que a grande característica dele é exatamente essa, né? Ele sabe criar bons personagens. Vamos falar um pouquinho da função dos personagens na história, né? Então, do ponto de vista da função, o personagem pode ser protagonista, antagonista, secundário, e aí é uma categoria minha, o personagem bucha de canhão. Vamos entender direitinho como é que cada um desses funciona dentro da história. O protagonista é aquele que vai conduzir a narrativa. Então o leitor vai ler a história do ponto de vista do protagonista, né? Eu coloquei aqui um modelo bem básico, aquele assim, o exemplo clássico de protagonista, que é a história de super-herói, é o próprio super-herói, né? Evidentemente isso não é verdade para todas as histórias, né? Não precisa ser um herói o protagonista, mas ele tem que ser aquele que é o fio condutor da narrativa. Então é a pessoa com a qual o leitor vai se identificar. E o protagonista, ele tem algum objetivo, né? Qualquer que seja o objetivo dele, ele vai ter que ter alguma dificuldade. O objetivo pode ser, por exemplo, salvar o mundo. O objetivo pode ser criar um mundo mais justo. O objetivo pode ser chegar numa festa. E aí vão surgir dificuldades, que são os conflitos, né? Uma forma bem caracterizada de personagem que vai gerar conflito é a figura do antagonista. O antagonista é o personagem que vai criar uma situação de antagonismo, de conflito com o super-herói, no caso das histórias do super-herói, né? Lembrando que necessariamente o antagonista, o conflito não é geralmente necessário que haja um antagonista, mas isso surgiu dentro das histórias do super-herói por uma necessidade narrativa, né? Os personagens eram tão bons, eram pessoas tão poderosas, tão amáveis, tão do bem, que você precisava ter o oposto, você precisava ter alguém que fosse do mal, né? Aqui eu coloquei a figura do Lex Luthor, que é o antagonista, ou um dos principais antagonistas do Super-Homem. Aí nós temos também a galeria de personagens secundários. Personagem secundário, eu costumo dizer, olha, personagem secundário é a base da história, porque você tem às vezes um bom protagonista, às vezes você tem um bom antagonista, mas você não tem personagens secundários com os quais o protagonista convive. Isso faz com que simplesmente você não tenha sequências de histórias. Muitas das histórias surgem exatamente da relação do protagonista com os seus personagens secundários. Aqui eu coloquei o personagem de Jimmy Olsen, né, que é um secundário do Super-Homem, mas você pode ter uma galeria imensa de personagens secundários, né? Se você for ler qualquer boa história, você pega qualquer história, pega por exemplo Batman 1, né? Pega Cavaleiro das Trevas. Os personagens secundários, eles são essenciais. No caso dessas duas obras, a Mulher Gato, ela é básica para a narrativa, né? O Tenente Gordon, sem o Tenente Gordon não teríamos o Batman 1. Então eu preciso ter uma boa galeria de personagens secundários para ajudar nesse convívio com o personagem e fazer a história acontecer. Aí nós temos o personagem bucha de canhão. Isso é uma categoria minha. O bucha de canhão é um personagem que tem função puramente narrativa. Ele existe na história apenas para que algo aconteça.
exemplo clássico de personagem bucha de canhão é o personagem que vai matar o tio Ben, né? O ladrão que mata o tio Ben. E depois alguns roteiristas até recuperam o personagem, dão um pouco mais de profundidade, mas inicialmente a única função dele era criar motivação para o personagem principal. Ok? Então, é um personagem que você não precisa aprofundar muito, porque a função dele é puramente narrativa. Aqui vamos falar um pouquinho dos personagens do ponto de vista de aprofundamento da personalidade deles. Eles podem ser unidimensionais. Unidimensionais é nas primeiras histórias em quadrinhos. Você tinha essa característica do personagem com uma única dimensão. Você podia definir ele em apenas uma única palavra. Ele era bom, ele era mau. Você vê isso em histórias infantis, né? A Magali é comilona, né? Por que os personagens unidimensionais são muito usados? Eles são muito usados para criança, porque a criança muitas vezes não consegue perceber nuances do roteiro, então ela precisa identificar imediatamente o personagem. E aí, claro, numa história infantil funciona muito bem isso, né? Na década de 90 nós tivemos um boom de personagens unidimensionais. O exemplo aí foi o pessoal lá da Image, Rob Liefeld, então era um craque em personagens unidimensionais, né? A gente vê nessa figura aqui que tem vários personagens, o Thor, o Capitão América, o Hulk, né, o Coisa, o Tocha Humana, e todos são uma única coisa, furiosos, né? É a única característica deles, né? Durante muito tempo, os historiadores de história em quadrinhos dizem que os personagens da DC eles eram unidimensionais. E aí você tinha uma característica que era o seguinte: você podia trocar os balões. Então a Mulher Maravilha estava falando, o Super-Homem estava falando e o Lanterna Verde estava falando. Como eles só tinham não tinham uma definição muito boa de personalidade deles, você podia trocar eles de lugar, trocava o balão e funcionava a história do mesmo jeito, né? Isso é uma característica do personagem unidimensional. E aí os personagens bidimensionais. Um cara que vai ser fundamental para que os quadrinhos se tornassem mais aprofundados vai ser o Stan Lee, né? Stan Lee diz o seguinte: olha, todo personagem tem que ter um pé de barro, né? Ele tem que ter uma característica a mais, ele não basta que ele seja herói, ele tem que ser alguma outra coisa, né? Então ele começa a dar uma característica ao personagem que não é mais unidimensional, é bidimensional. Por exemplo, o Homem de Ferro, ele é um herói, mas ele também sofre do coração, né? Então você já começa a ter uma outra dimensão. O Hulk, ele é um herói, mas ele também é um monstro, né? O Homem-Aranha é um herói, mas ele também é um nerd que é motivo de chacota entre os colegas. Então todos os personagens da Marvel eles tinham essas características de pé de barro, né? Então, que era muito interessante. Isso foi uma das razões pelas quais fizeram com que a Marvel ganhasse todo esse sucesso. Por quê? Porque o leitor se identificava mais com o personagem. Porque ele não era apenas bom, ele não era apenas um deus, ele não era apenas os aspectos positivos, ele tinha aspectos negativos também, né? Um exemplo também é o Demolidor, né, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. O Demolidor, ele era um herói, mas ele também era cego. Então você já começa a perceber uma segunda dimensão. Posteriormente, o Frank Miller, já na década de 80, final da década de 70, início da década de 80, ele começa a dar uma outra dimensão para o personagem. Ele começa assim: olha, ele é herói, ele é cego, mas, né, ele também odeia o pai. E ele é apaixonado por uma assassina, o que é o que cria uma questão ética fantástica, né? Imagina um herói que é apaixonado pela vilã, né? Então você começa a ter muitas dimensões. A gente fala tridimensional, mas não significa necessariamente que sejam só 3 dimensões. Eu posso ter várias dimensões, né? Então o Demolidor do Frank Miller faz sucesso exatamente porque ele se torna um personagem tridimensional, né? E aí a gente vai ver que nos quadrinhos dos anos 80, uma das grandes características vão ser exatamente a tridimensionalidade dos personagens. Por exemplo, o Watchmen, os personagens são extremamente tridimensionais, né? E mais recentemente várias histórias
Se a gente for pegar os grandes clássicos dos quadrinhos mais recentes, todos os personagens são tridimensionais. E uma coisa que me pergunta é o seguinte: como é que eu vou criar um personagem, né? Como é que eu crio o personagem? Olha, eu tenho um método que é o método que eu chamo de método Sherlock Holmes. O método Sherlock Holmes é o método de observação, né? Sherlock Holmes ele ia lá, observava e ele começava a deduzir coisas. Então, assim, você está na parada de ônibus, começa a observar as pessoas, tem personagens à tua volta. Você está esperando numa fila de médico, começa a olhar à volta, está cheio de personagens. E começa a pensar: quem é essa pessoa? Com quem ele mora? Onde ele trabalha? Qual a história de vida? Será que essa pessoa tem algum tipo de trauma psicológico, etc. Sabe? Começa a observar e deduzir ao mesmo tempo. E a partir daí vai montando a sua galeria de personagens. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso vídeo sobre personagens. Curtam aí o vídeo, curtam o canal. E se vocês estiverem interessados em aprofundar mais o assunto, comprem o meu livro Como Escrever Quadrinhos. Está aí o meu e-mail, profivancarlo@gmail.com. E até a próxima então, pessoal.